Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por essa manhã. Isso, levante bem alto as suas mãos. Te agradecemos por essa manhã. Ministra o coração dos teus filhos. Senhor, os teus filhos vieram para ouvir a tua voz. Que eu não seja um bloqueio para que eles te ouçam. Senhor, tu disseste que acontecerá naquele dia que até os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e ressuscitarão. É a tua voz que nos dá vida. A tua voz é a voz da restauração. Quando tu falas, tu curas. Quando tu falas, tu libertas. Senhor, nós nos abrimos para a tua voz, nos abrimos para ti. Senhor, não oculte nada de nós. Fala conosco. Em nome do Senhor Jesus. Repita após mim. Vamos liberar nossa fé. Diga assim: Senhor Jesus, nesta manhã, eu peço, não oculte a tua voz, o teu plano. Tu disseste na tua palavra, a voz é dado a conhecer os mistérios do reino. Senhor, eu abro o meu coração. Em nome de Jesus, eu peço, abra também o teu para mim. Revela-me o mistério da tua aliança. Em nome de Jesus. Quantos acreditam na oração que foi feita? Vamos aplaudir bem forte. Por favor, cumprimento, saúde a pessoa que está do seu lado. Assim que nos assiste via digital, mais uma vez vai o nosso apreço. E se toma o teu assento logo a seguir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Feliz ano novo a todos. Amém. Será com certeza o melhor ano de toda a nossa vida. É isso aí. Bem rápido, vamos para o nosso tema de conversa no dia de hoje. A nossa discussão tem como tema vida de altar e de tenda. Diga assim: vida de altar, e de tenda. Mais uma vez, vida de altar, e de tenda. Amém. Como diz o tema, o nosso objetivo é trazer essa explanação biblicamente do que significa ter uma vida de altar e de tenda. No livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1, a Bíblia vai nos dizer: ora, a fé é o firme fundamento. O que nós vemos aqui? A fé, por favor, preste atenção. A fé não é só um fundamento. Paulo vai dizer que a fé é o firme fundamento. Quando nós falamos de fé, nós não estamos a falar de dogmas. Não estamos a falar de doutrina apenas. Quando nós estamos a falar de fé, nós estamos a falar de um firme, o quê? Fundamento. O ano está no seu arranque, no seu começo. E como qualquer começo, a expectativa é sempre muito alta. O entusiasmo é grande. O princípio do ano, ou o início do ano, é o período em que as pessoas fazem as suas resoluções, tomam as suas decisões,
traçam planos, estratégias, objetivos e metas. Mas o que é verdade é que 85 a 90%, se não mais, das pessoas que no início do ano traçam objetivos, 90% delas acaba nunca alcançando nem 10% do que coloca no papel. Por quê? Porque existe diferença entre fé e entusiasmo. Se você vir alguém com fé ao lado de alguém entusiasmado, vai dar a impressão que ambos têm fé. Não é à toa que Paulo vai dizer no livro de 2 de Coríntios, capítulo 13, verso 5, ele vai dizer: examinai a vós mesmos se de facto estás na fé, se permaneceis na fé. Porque alguém pode estar a alegar que está na fé, mas no final do dia ele está entusiasmado e não sabe. Eu disse no culto anterior e repito: um homem de fé vai demonstrar entusiasmo, mas fé não é entusiasmo. Nós estamos em dias em que as pessoas acham que fé é aquilo que nós sentimos. Não. Fé é um firme fundamento. Paulo vai dizer no verso 2 que pela fé entendemos, dando a entender que a fé não é algo vazio, não é algo opaco. Um homem de fé é um homem que tem um firme fundamento. Quando falamos de fundamento, estamos a falar de quê? Essência. Quando falamos de fundamento, estamos a falar de quê? Raiz. A prova da tua fé não é a tua confissão. A confissão de fé, dizer, esse vai ser o meu melhor ano, é apenas uma expressão externa da tua fé. Mas o que dá vida à tua fé é aquilo que nós chamamos os bastidores da fé, ou a raiz da fé. Falar eu vou ter um grande ano, todo mundo pode falar, mas nem todos têm raízes. Nem todos têm o firme fundamento. Porque, anote aí, fé inclui, sim, a tua confissão. Eu vou ter um grande ano. 80%, ou desculpa, pelo menos aqui, falamos estatísticas aqui da África. Estamos a falar hoje de 50% a 60% das pessoas que vão diante de um altar e confessam que vão estar juntos para sempre, que vão permanecer juntos, acabam divorciando-se. Porque fé não é só a proclamação. É para sempre, Não. A fé tem raízes. Fé é um composto que inclui, sim, a tua confissão, inclui princípios. Alguém diga princípios. Inclui princípios, inclui a tua responsabilidade. Um homem de fé é um homem chamado à responsabilidade. Portanto, fé inclui a tua confissão. Fé inclui a tua responsabilidade. Fé é um composto de princípios. Mas a fé também vai te submeter a uma disciplina. Quem está aqui? Porque quando falamos de fé, nós não estamos, por favor, anote isso, não estamos a falar de um instrumento para conseguir coisas materiais. Esse é o erro da nossa geração. Quando nós falamos de fé, nós pensamos fé para conseguir casa, fé para conseguir carro. Então, a fé passa a funcionar como um instrumento para obter bênçãos materiais. Não.
Fé é a tua vida. Fé é a tua união com Cristo. Hebreus 6, Atos 6, melhor dizendo, a Bíblia diz que os sacerdotes obedeciam à fé. E aqui referindo-se a quê? Ao cristianismo. A tua caminhada com Deus, não é à toa que Abacuque 2, verso 4, creio, a Bíblia vai dizer que o justo pela sua fé viverá. Fé é a maneira como você vive com Deus. É a tua vida com Deus. Não é instrumento para conseguir casa no condomínio, não. É a tua vida com Deus. É a tua união com Cristo. Essa semana eu postei nas minhas redes sociais e eu dizia que vitória no cristianismo, eu creio que é isso que eu coloquei, vitória no cristianismo, ou o objetivo principal do cristianismo é uma união completa com Deus e a perda total do ego. Então, é isso que nós denominamos fé. Fé é a vida com Deus. É a vida com Deus. A fé vai produzir coisas, porque Paulo vai dizer que a fé é a substância das coisas. Assim como o homem que se casou com uma mulher, a mulher, ao casar com um homem, vice-versa, o homem poderá ter acesso às coisas da esposa e a esposa acesso às coisas do esposo. Mas nós não podemos dizer que o casamento é dinheiro. Nós não podemos dizer que o casamento se resume a ter acesso ao carro um do outro. Não, isso é interesse. Casamento é união de vidas. Come on, alguém está entendendo? É união de vidas. Qualquer pessoa pode usar o teu carro, mas nem todos podem dormir contigo na tua cama. Amém. Nem todos partilham, dividem a vida contigo. Então, fé é vida, fé é intimidade, fé é caminhada. É a união, é o mesclar da humanidade com a divindade. É um mesclar. É um casamento. Portanto, fé vai incluir princípios, vai incluir uma disciplina. A fé vai nos chamar para responsabilidade. Posso ouvir um amém? Amém. Amados irmãos, é importante na nossa jornada de compreensão da nossa vida ou caminhada com Cristo, da nossa vida de fé, é importante que a gente compreenda que nós, na caminhada com Deus, não fomos chamados para trazer modernismo à fé. Não, Deus não nos chamou para inventarmos novas formas de andar com Ele. É por essa razão que o apóstolo Paulo, em Hebreus 11, quando ele vai nos falar da fé, logo a seguir ele começa a falar pela fé, os antigos. Ele começa a nos falar de referências nas Escrituras, de pessoas que andaram pela fé, que caminharam com Deus. Por que isso? Livro de Jeremias, a Bíblia vai nos falar no capítulo 6, verso 6, lance aí bem rápido. Jeremias 6, verso 6. Se você está comigo, diga, eu estou, pastor. Eu estou. Isso, Jeremias 6, verso 16. Jeremias 6, 16, por favor. A Bíblia vai dizer, assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas o quê? Antigas. Por quê? Deus nunca vai se tornar moderno. Ele continua a ser o velho Deus do Antigo Testamento. Ele disse, eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Então, essencialmente, se eu quero aprender a caminhar com Deus, eu não preciso de ir ao céu para saber. Eu nem preciso de tirar 15 dias de jejum para saber. Eu só tenho que visitar a vida dos antigos. Abraão, Isaac. Paulo disse que a vida desses homens foi registrada para nos servir de exemplo. O que é a fé?
como caminhar com Deus. Eu só tenho que ir para a história de Abraão e captar na história de Abraão os princípios que fizeram com que esse homem caminhasse com Deus. Amados irmãos, sucesso na vida é caminhar com Deus até o fim da sua vida. Isso, aplaudo, Senhor. No livro de Isaías 51, a Bíblia vai nos falar no verso 1 e 2. Isaías 51, verso 1 e 2. Ouvi-me, vós que seguis a justiça, os que buscais o Senhor. Há alguém aqui que busca o Senhor? Amém. Ok, então é para si esse verso. Olhai. Deus está dizendo, não me siga de olhos vendados. Não me siga de olhos fechados. Olhai para a rocha de onde fostes cortados. Para a caverna do poço de onde fostes que? Cavados. Não ignora os antigos. Veja de onde você foi cavado. Veja a rocha de onde você foi cortado. Verso aqui, olha o que é que ele diz. Vamos lá. Olhai para Abraão. Olhai para Abraão quem? Vosso pai. E para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei e o abençoei e o multipliquei. Você quer caminhar comigo? Deus falando? Olha para os antigos. Você quer compreender fé? Não inventa nada. Olha para o padrão que eu estabeleci com Moisés. O padrão que eu estabeleci com Abraão, Isaac, Noé. E imita. Siga o padrão e do mesmo jeito que eu fui com eles, eu vou ser contigo. É uma palavra profética para alguém. Em 2024, você vai ver Deus de um jeito que você não viu nos outros anos. Quem crê vai dar um amém forte. Ao olharmos para a vida e a história desses homens, você não vai ver na vida desses homens apenas uma confissão de fé. É mais do que isso, porque fé é um firme fundamento. Não é só confessar. Você não vai ver na vida desses homens o ir à igreja apenas. A verdade é que muitos deles nunca estiveram dentro de uma igreja. Mas a Bíblia diz que eles tiveram uma caminhada de fé. Você está aqui. A Bíblia vai falar em relação ao homem Abraão. Eu disse o tema do nosso culto, sim ou não? Por exemplo, você vai reparar que na vida de Abraão começa a sua jornada em Deus, após Deus aparecer para ele, Abraão ergue um altar ao seu Deus. O que isso quer dizer? A vida de fé não inclui só confissão, jejum. Você vai ver que uma das primeiras coisas, se não a primeira, que todos esses antigos faziam era erguer um altar ao Deus vivo. Porque, anote aí no teu bloco, o teu altar tem mais força do que o teu jejum. O teu altar tem mais força do que a tua oração. O teu altar tem mais força do que o teu vir à igreja. Porque eu quero que você compreenda algo. O altar que te defende não é o da igreja, é o altar que você ergue na tua casa. Todos nós que aqui estamos, se pretendemos fazer a caminhada, a união com esse Deus, você, como os antigos, você vai ter que erguer altares. Alguém poderá dizer, pastor Rosário, mas altar é coisa do Velho Testamento.
No livro de Apocalipse, no capítulo 6, eu não vou para lá por causa do nosso tempo. A Bíblia vai dizer que João, quando passeia pelo céu, o que é que ele vê no céu? Um altar. Porque lá atrás, quando Deus fala com Moisés, Deus manda Moisés erguer um tabernáculo com um altar, e ele diz a Moisés: Moisés, você vai fazer esse tabernáculo a imagem ou a figura do tabernáculo que você vê aqui no céu. Então, João, no Novo Testamento, viu aquilo que Moisés já tinha visto. No céu tem um altar. E o altar, se você for ler com cuidado, o altar fica no trono de Deus. Porque você não interage com a deidade sem altar. E eu quero lembrar-se algo nessa manhã. Por favor, compreenda algo. A tua ignorância está a danificar a tua vida. Porque o mundo espiritual não tem complacência da tua ignorância. É com essa perspectiva que o homem Jó ergueu o altar até para os filhos. Porque o mundo espiritual não tem pena da tua idade, não tem pena de você ser ignorante. O mundo espiritual não respeita a tua raça, a cor dos teus olhos. Ouça, você não vai vencer por causa do teu rosto bonito. A Bíblia diz: pelo braço da carne, nenhum homem prevalecerá. Por mais alto que seja o teu QI, acredita em mim, em 2024 você vai encontrar problemas que o teu QI não vai conseguir resolver. Por mais conectado que você seja, você vai entrar em situações, eu não sei se em outubro, maio, você vai entrar em circunstâncias e situações, labirintos, que nenhuma conexão vai conseguir te tirar de lá. Se você não tiver um braço forte, ouça o que eu vou falar. Nenhum homem triunfa nessa terra se não estiver conectado ao mundo dos espíritos. E é preciso que a gente compreenda a maneira de Deus interagir conosco. Deus exigiu altares antes da dispensação da lei, porque a primeira pessoa a erguer altar foi Noé, no capítulo 8 de Gênesis, verso 20. A Bíblia Sagrada nos diz em Gênesis 8, verso 20, a Bíblia nos diz que e edificou Noé um altar ao Senhor. Quando Deus aparece para Noé pela primeira vez, antes do dilúvio, antes dele construir a arca, nós não vemos Noé a erguer ou a edificar um altar. Mas após ele ter saído da arca, a primeira coisa que ele faz é edificar um altar. Porque algo aconteceu dentro da arca. Porque a arca remete para períodos de comunhão, santificação, separação. Houve uma inteligência espiritual que Deus lhe deu acesso dentro daquela arca. E quando ele sai da arca, a primeira coisa que ele faz foi erguer um altar para Deus. Eu quero lembrar-se que quando Noé sai da arca, a saída da arca representava um novo começo. Porque as águas destruíram a terra. E Noé, quando sai da arca e edifica um altar, o que ele estava a dizer para nós? Sempre que você tiver a ter um novo começo, não coloque a mão na massa. Não se preocupe em arranjar o que está estragado. Porque o mundo todo foi destruído com um dilúvio. E Noé não tocou em nada. Decidiu não arranjar nada. A primeira coisa que ele fez, veja, esse antigo Noé, a nos dar a sabedoria milenar. Ele disse: eu não vou tocar em nada, eu não vou arranjar em nada. Por mais que o mundo à minha volta esteja destruído, a primeira coisa que eu vou fazer é um altar ao Deus vivo. Porque qualquer coisa que eu fizer nesse novo começo, sem erguer primeiro um altar, eu estou a fazer pela minha força. E pela força do braço, nenhum homem prevalecerá. Alguém aplaude o Senhor bem forte.
2024 representa um novo começo. Há pessoas que começaram 2024 e estão preocupadas com as coisas por se arranjar. O meu casamento, aquilo, a minha família, as minhas finanças, a minha empresa, aquele negócio, aquela conexão, aquela pessoa. As pessoas estão preocupadas em arranjar o que está estragado, o que está quebrado. Noé nos deu um outro caminho. Ele primeiro edificou um altar. Por quê? Ouça, o que sustenta a tua vida na terra é o altar que você ergue. A palavra altar, na sua essência, significa sustentar. Não é o versículo que você sabe que te sustenta. Não é a oração que você faz à meia-noite que te sustenta. Ouça o que eu vou falar. Em 2023 vão surgir problemas na tua frente, que se você orar naquele momento para resolver o problema, você não vai conseguir resolver. Você vai ter que plantar algo antes do problema surgir, para quando o problema surgir, ele surgir para cair. Tá fraco. Vamos lá, quem está entendendo? Eu pergunto algo. Você já tem um altar? A Bíblia vai nos falar em Gênesis 12 sobre o homem Abraão. No verso 1. No verso 1 a Bíblia vai dizer: o Senhor apareceu a Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Veja, as falas do nosso Deus são sempre falas de crescimento e rompimento. Nunca houve alguém que interagiu com esse Deus e a sua vida não melhorou. Por quê? Deus é um Deus que engrandece o homem. E farei de ti uma grande nação. Te abençoarei. O que é isso, bênção? Bênção não é eu te abençoo, não. É poder para prosperar. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Pois ele diz: tu serás uma bênção. Mas veja aí. Até aí, Deus só faz promessas a Abraão. E eu quero que você compreenda, existe uma jornada de diferença entre prometer e cumprir. Alguns de nós ouvimos promessas e celebramos as promessas como se elas fossem o cumprimento. Quem está entendendo? Veja, a essência do nosso Deus é essa. Ele é um Deus de promessas. Por isso é que a Bíblia Sagrada é composta por promessas. Deus promete tudo a todos. Promessas de Deus não é que vão te tornar diferente na terra. Porque o que Deus promete a um, Ele promete a todos. Alguém está ouvindo o que eu estou falando? O que Deus promete a um, Ele promete o quê? A todos. Então, receber uma promessa de Deus não significa nada, no sentido de que todas as promessas de Deus vêm conectadas a uma condição. E essa condição é a tua e minha obediência. Amém. Me dá um amém nisso. Amém. É a tua e a minha obediência. E até aqui, Deus só faz promessas a Abraão. Eu já vi pessoas a receberem profecias e elas saltam, choram, gritam e me dá às vezes vontade de dizer: isso é só promessa. Promessa é como um convite. Receber o convite não significa que você vai à festa. Você pode sofrer um acidente e não conseguir ir. Quem já ouviu o que eu estou a falar? Para ir à festa, você vai ter que sair do lugar onde você está para se dirigir até a festa.
Então há uma linha de diferença, há um processo entre a promessa e o cumprimento. Mas eu vejo na nossa geração pessoas loucas por profecias, rebolam no chão, choram como se a profecia fosse o cumprimento. Não é o cumprimento. Não é o cumprimento. No verso 7, no verso 6, a Bíblia diz: e passou Abraão por aquela terra até ao lugar de quem? De Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus aonde? Na terra. Os cananeus estavam na terra. E olha o que Deus faz. E apareceu o Senhor para quem? E disse: a tua descendência darei esta terra. Eu posso imaginar Abraão a dizer: mas Senhor, essa terra é dos cananeus. E Deus a olhar para Abraão: e daí? A terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Ouça o que eu vou lhe dizer. Deus tem o costume de dar coisas que pertencem a outras pessoas aos seus filhos. Em nome de Jesus eu profetizo: 2024 vai ser o ano da maior transferência financeira da mão do ímpio para a mão do justo. Alguém me dá um amém bem forte no nome do Senhor Jesus. Mas veja aí, Abraão, até aí Deus só falava promessas, promessas. Ouça, se você não vigiar, você vai passar a tua vida toda na igreja a receber profecia. Tem pessoas que estão a dizer: eu recebo há mais de 5 anos. Tem pessoas que estão no eu recebo há 10 anos. Porque Deus não se importa de aparecer para ti e está sempre a te prometer: eu vou te fazer, eu vou, tu serás, eu te vejo em nações, você vai ouvir. Pastor, eu já vi gente dizer: pastor, eu fui para a Colômbia e apareceu um profeta, me falou exatamente como. Eu disse: não, Deus é um Deus de promessas. Mas é o que você faz a seguir a promessa que vai determinar. A Bíblia Sagrada diz: e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Temos duas perspectivas aqui. Primeiro, Abraão ergueu um altar ao Deus que lhe apareceu. Diga assim: Abraão ergueu um altar ao Deus que lhe apareceu. Por exemplo, nós não vemos registros de Abraão erguer altares antes de Deus aparecer para ele. Por quê? Veja aí. Toda jornada cristã começa com Deus nos aparecendo. A palavra religião, na sua essência, significa ou fala dos esforços do homem para encontrar Deus. Anote aí algo e nunca se esqueça. Todos que fizeram esforço para encontrar Deus nunca encontraram. Por quê? Nunca nenhum homem encontrou Deus. Sempre foi Deus que encontrou os homens. A nossa jornada de fé não começa com nós erguendo altares ao Senhor. Começa com o Senhor aparecendo para nós. Tudo começa nele, porque Ele é o Abba, Ele é a fonte. Não começa com a força do nosso braço. Não começa com a nossa resolução de fé. Não, porque no final da tua história e da minha, Deus não quer que você diga: eu te encontrei, eu deixei aquilo por ti, eu fiz aquilo. Não, a tua e a minha jornada de fé vai terminar com Deus recebendo a glória. Porque Ele é que nos visitou, Ele é que nos procurou, Ele é que nos separou, Ele é que nos santificou e Ele é que vai nos glorificar também. Come on, alguém aplauda bem forte. A glória pertence ao Senhor. A glória pertence ao Senhor. Vamos lá, alguém aplauda o Rei dos Reis.
Mas tem a outra perspectiva da fé, que é Abraão edificou ali, na perspectiva de quê? Dando a entender o quê? Onde Deus me prometeu, eu vou edificar um altar. Porque eu não quero continuar só nas promessas. O erguer do altar é o fundamento da fé. É a substância para o cumprimento. Quem está entendendo o que eu estou falando? E a Bíblia diz que Abraão coloca um holocausto no altar. Quando Deus aparece para um homem, esse homem vai começar uma vida de altar. Porque quando Deus aparece para um homem, Deus aparece para você morrer. Deus aparece para o teu eu morrer. Nas nossas partes aqui do nosso continente, infelizmente, quando nós falamos de altares, as pessoas remetem logo para aquilo que é colocar dinheiro no envelope para colocar no altar. Quando dentro de uma igreja começa-se a falar do altar, as pessoas pensam maldições, as pessoas pensam colocar sacrifício, colocar dinheiro. E não estão erradas totalmente. O problema é que essas pessoas não percebem que o holocausto que Abraão colocou no altar foi um holocausto não para a remissão dos seus pecados. Vocês estão aqui? Foi um holocausto que ele colocou em representação da sua vida. Porque quando Deus aparece para um homem, Deus aparece para pedir a tua vida. Quando Deus visita um homem e uma mulher, Ele visita para pedir a tua vida. Ele visita não para pedir o teu dinheiro, não para pedir roupas, sapatos. Deus aparece para pedir a tua vida. A Bíblia diz no livro de Provérbios: filho meu, dá-me o teu coração. Quando Abraão ergue o altar, ele percebeu, tudo isso que Deus está a prometer vai exigir eu dar primeiro a minha vida. Enquanto eu não der a minha vida, serão só promessas. Enquanto eu não derramar totalmente a minha vida, Deus vai me visitar para sempre falando de promessas. Porque Deus não tem namoricos, Deus casa. Ele não chama a igreja de sua namorada, Ele chama a igreja de sua noiva. Porque a igreja está a ser preparada para casar com o Cordeiro. Deus não é um Deus de um encontro. Deus não é Deus de encontros casuais. Deus, quando aparece para nós, Ele quer uma aliança, Ele quer um compromisso, Ele quer uma aliança sacrificial, onde você dá a tua vida. Então, ao matar aqueles animais, Abraão estava a dizer, a partir do dia de hoje, o Abraão que determinava onde é que eu vou, como é que eu vivo, como é que eu como é que eu visto, com quem é que eu falo, como é que eu falo, esse Abraão morreu. No livro de Êxodo 33, verso 20, a Bíblia vai nos dizer o seguinte, vocês estão aqui? E disse mais, Deus, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. O que ele está dizendo? Se eu aparecer para ti, você morreu. Então quando ele aparece para Abraão, Abraão entendeu, eu morri. Eu morri. É a mesma coisa que aconteceu com Paulo. Por isso é que Paulo diz as celebradas palavras em Gálatas 2, verso 10. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a pela fé do Filho de Deus. Em outras palavras, o que Paulo estava a dizer? Após ele aparecer para mim,
eu deixei de existir. Eu deixei de ter vontade própria. Eu deixei de ser conduzido pelo eu quero, pelo eu sinto, pelas minhas paixões, pelos meus desejos, pelos meus desígnios. A partir do momento em que Ele me apareceu, a minha deidade determina onde é que eu vou. O meu Deus determina onde é que eu chego. O meu Deus determina onde é que eu durmo. O meu Deus determina com quem é que eu me caso. Eu já não me caso por afeição. O meu Deus é que diz com quem é que eu vou me casar. O meu Deus é que diz em que festa é que eu posso ir. O meu Deus é que determina como é que eu me visto. Paulo vai dizer em Atos 22, verso 10. Paulo vai dizer o seguinte. Paulo vai dizer em Atos 22, verso 10. Então disse eu, Senhor, que farei? Quando Cristo aparece para ele, ele diz, logo que ele apareceu, Paulo diz, Senhor, que farei? Em outras palavras, eu já não sei para onde ir. Eu tinha um plano próprio, mas apareceste para mim, então eu já não tenho plano. O teu plano é o meu plano. Aonde tu mandares eu irei. Aonde tu determinares é onde eu vou estar. Eu já não tenho plano para a minha vida. Eu já não tenho planos pessoais. Deus agora é o dono da minha vida.